É emocionante porque sabe, é ótimo para o rei Charles. Adorei os guardanapos da coroação. Após 30 anos de silêncio, Sarah Ferguson finalmente compartilhou sua versão da história, e isso está causando grande alvoroço no palácio. Ela revelou que a família real britânica não apenas a abandonou, como arruinou sua vida. Agora, a surpreendente história que ela manteve em segredo por muitos anos está vindo à tona. O que realmente aconteceu com a Duquesa de York? Como uma jovem alegre e vibrante se tornou uma das figuras mais ridicularizadas da história da realeza britânica? Junte-se a nós enquanto exploramos a verdadeira história da ascensão, queda e sobrevivência de Sarah Ferguson. Uma infância que desmoronou antes mesmo de começar. Sarah Margaret Ferguson é a segunda filha do Major Ronald Ferguson e de Susan Wright. Seu pai era militar e treinador de polo, tendo posteriormente gerenciado o time de polo do Príncipe Charles. Sua mãe vinha de uma família rica, com ligações com o rei Charles. Parecia que ela tinha tido um bom e estável começo de vida, mas as coisas eram muito diferentes em casa. Em entrevistas posteriores, Sarah disse que sua infância foi tóxica. Ela contou ao Sunday Times que sua mãe a batia se ela não comesse sua semolina e que precisava espancá-la até não aguentar mais. Seu pai também a xingava com palavras ofensivas, e embora nenhum dos pais parecesse perceber o dano duradouro que estavam causando, os efeitos na jovem Sarah foram reais e profundos. Aos 12 anos, ela desenvolveu uma relação problemática com a comida, recorrendo à compulsão alimentar como forma de conforto em um momento em que seu mundo começava a desmoronar. Em 1972, quando Sarah tinha apenas 12 anos, sua mãe, Susan, abandonou a família para viver com um jogador de polo argentino chamado Héctor Barrantes. Susan acabou se mudando para a Argentina, casou-se com Barrantes em 1975 e deixou suas duas filhas na Inglaterra para serem criadas pelo pai. Sarah contou mais tarde ao programa de televisão Loose Women que, quando sua mãe a abandonou, sentiu-se inútil. Ela também contou que, quando criança, deixava bilhetes no camarim da mãe dizendo: "Mamãe, por favor, não morra em um acidente de carro." Infelizmente, muitos anos depois, Susan Barrantes morreu em um acidente de carro na Argentina, em setembro de 1998. Ela tinha 61 anos e não usava cinto de segurança. Sarah ficou arrasada e o medo que carregava desde criança se concretizou da pior maneira possível. O abandono por parte da mãe se tornou a ferida que Sarah carregou em todos os seus relacionamentos e em todas as suas decisões. Mais tarde, ela disse que entra em todas as salas pensando que é feia e gorda e que seu cabelo ruivo é ridículo e encaracolado. Disse que não tem confiança em si mesma, mesmo quando está diante de milhares de pessoas que lhe dizem estar felizes em vê-la. Essa insegurança não veio dos tabloides nem da família real. Começou muito antes de qualquer um deles entrar em sua vida. Mas o que aconteceu quando uma garota carregando esse tipo de trauma entrou direto na família mais escrutinada do mundo? O conto de fadas que já estava se desfazendo. Sarah Ferguson conheceu o príncipe Andrew por intermédio da princesa Diana no Royal Ascot em 1985. Eles se conheciam desde crianças, tendo se visto juntos em partidas de polo. Mas foi Diana quem os ajudou a se reconectar naquele verão. Sentiram uma atração instantânea. Andrew era charmoso e confiante, enquanto Sarah era vivaz e calorosa, o que era uma agradável mudança no formal mundo da realeza. Ficaram noivos em poucos meses e, em 23 de julho de 1986, casaram-se na abadia de Westminster em uma cerimônia assistida por cerca de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. A rainha concedeu ao príncipe Andrew o título de Duque de York e Sarah recebeu o título de Sua Alteza Real, Duquesa de York. Inicialmente, ela era muito querida pelo público e vista como um membro alegre e enérgico da família real. Andrew criou seu anel de noivado que apresentava 10 diamantes brilhantes ao redor de um belo rubi birmanês que combinava perfeitamente com seus cabelos ruivos. Tudo parecia uma história linda e romântica. No entanto, o relacionamento deles começou a enfrentar dificuldades quase imediatamente após o casamento. Andrew trabalhava na Marinha Real, o que significava que ele precisava ficar longe de casa por longos períodos. A biógrafa Sarah Bradford observou que, nos primeiros 5 anos de casamento, eles passavam apenas cerca de 40 dias juntos por ano. Sarah confirmou isso mais tarde, e essa situação se tornou um grande problema no relacionamento. Ela se sentia sozinha no palácio com um bebê recém-nascido, cercada por regras rígidas,
vigiada pela mídia e distante do marido com quem queria estar. Sua primeira filha, a princesa Beatrice, nasceu em agosto de 1988, e sua segunda filha, a princesa Eugenie, nasceu em março de 1990. Nessa época, os problemas em seu casamento já começavam a aparecer. A imprensa sensacionalista se voltou contra ela desde cedo. Durante sua primeira gravidez, quando seu peso aumentou, os jornais a ridicularizaram implacavelmente. Compararam-na à princesa Diana, que era mais magra e fotogênica, e a cobertura foi cruel. Sarah foi apelidada de Duquesa da Carne de Porco nas manchetes, e o ridículo a perseguia aonde quer que fosse. Ela tentou continuar com seus deveres reais, mas o clima dentro e fora da família estava ficando cada vez mais tenso, e então tudo desmoronou de uma forma que a acompanharia pelo resto da vida. A separação que se tornou uma execução pública. Em 1991, o relacionamento entre Andrew e Sarah estava sob forte pressão. Sarah havia se aproximado de um multimilionário texano chamado Steve Wyatt, e fotos dos dois juntos apareceram nos jornais em janeiro de 1992. O biógrafo David Lee afirmou posteriormente que Wyatt foi o principal motivo do fim do casamento, descrevendo como Sarah se apaixonou perdidamente por ele numa época em que sentia que Andrew não a apoiava. O Duque e a Duquesa de York anunciaram a separação em 19 de março de 1992, e o palácio declarou imediatamente que Ferguson não participaria mais de compromissos públicos em nome da rainha. A rainha também confirmou que não se responsabilizaria pelas dívidas de Ferguson. Então vieram as fotografias que mudaram tudo. Em agosto de 1992, o Daily Mirror publicou imagens secretas do gestor financeiro americano John Bryan beijando os dedos dos pés de Ferguson, enquanto ela tomava sol de topless em uma casa no sul da França. As fotos foram publicadas enquanto Sarah estava hospedada em Balmoral com a família real. Aquela manhã foi muito perturbadora. Os jornais estavam espalhados sobre a mesa do café da manhã como de costume, e seus cunhados folheavam as páginas, olhando fotos dela com roupas reveladoras. Foi um momento muito constrangedor para ela e todos viram. As consequências foram severas. A princesa Margaret escreveu para Sarah dizendo: "Você trouxe mais vergonha para a família do que qualquer um poderia imaginar." O príncipe Philip, marido da rainha, não falou com Ferguson por 10 anos. Ele só voltou a falar com ela em 2018, quando foi ao casamento da princesa Eugenie a pedido dela. Ferguson foi praticamente expulsa da família real. Ela não era convidada para eventos familiares importantes, e as pessoas frequentemente debatiam se a queriam em reuniões. O divórcio foi finalizado em 30 de maio de 1996. Sarah recebeu um acordo que incluía aproximadamente 500 mil libras esterlinas da rainha para comprar uma casa, um fundo fiduciário de 1,4 milhão de libras para suas filhas e uma modesta pensão anual. Ela não era mais Sua Alteza Real. Agora era simplesmente Sarah, Duquesa de York, um título que continuou a usar por quase 3 décadas, até 2025, quando o próprio Andrew perdeu seus títulos reais em decorrência do escândalo Epstein. Mas perder o título foi o menor dos seus problemas. O que se seguiu foi um desastre financeiro que quase a destruiu completamente. Nos anos imediatamente posteriores ao divórcio, Sarah Ferguson ficou conhecida na imprensa britânica como a Duquesa da Dívida. Em novembro de 1995, mesmo antes do divórcio ser finalizado, suas dívidas já ultrapassavam 3,7 milhões de libras. Ela precisava da aprovação do banco para assinar até mesmo cheques modestos. E a rainha já havia intervido para cobrir suas dívidas em diversas ocasiões, incluindo um pagamento emergencial de 500 mil libras quando os bancos exigiram o reembolso imediato. Ex-funcionários disseram que a casa dela era sempre extravagante e que as contas frequentemente ficavam em aberto. Um ex-consultor financeiro mencionou que ela gastava cerca de 860 mil libras por ano, incluindo 300 mil libras com funcionários, 150 mil com presentes, 50 mil libras com flores, 50 mil libras com festas, 150 mil libras com viagens e 100 mil libras com roupas. O dono da Harrods, Muhammad Alid, supostamente nunca lhe cobrava as contas em sua loja, e ela também se aproveitava disso em outras lojas. 7 membros de sua equipe a deixaram em apenas um ano, e muitas histórias sobre seu estilo de gestão rigoroso foram compartilhadas. Sarah tentou reestruturar suas finanças nos Estados Unidos, onde foi mais bem aceita do que na Grã-Bretanha.
Ela passou 11 anos como porta-voz do programa Vigilantes do Peso, The Weight Watchers. Escreveu uma série de livros infantis sobre um personagem chamado Budgie, o pequeno helicóptero, publicou 2 autobiografias, participou de programas de entrevistas americanos e aceitou palestras remuneradas. Em 2006, ela fundou uma empresa de estilo de vida chamada Heartmore LLC, mas esta faliu 3 anos depois, deixando-a com uma dívida adicional de $630 mil. Em 2010, suas dívidas totais eram estimadas entre 2 e 5 milhões de dólares, e havia relatos de que ela estaria considerando a falência voluntária. Dizia-se que a rainha temia que Ferguson se tornasse o primeiro membro da família real a ser declarado legalmente falido. Esse desfecho foi evitado, em parte graças a um pagamento de $15 mil intermediado por Jeffrey Epstein, o criminoso condenado, uma associação que mais tarde traria sérias consequências. O desespero financeiro era real e levou Ferguson a tomar decisões das quais ela se arrependeria profundamente mais tarde. Mas primeiro veio o momento que foi capturado pelas câmeras para o mundo inteiro ver: a armadilha do dinheiro em troca de acesso. Em 23 de maio de 2010, o tabloide britânico News of the World divulgou imagens gravadas secretamente que abalaram o que restava da reputação pública de Ferguson. Um repórter chamado Major Mahmood, fingindo ser um empresário rico, filmou secretamente Sarah oferecendo acesso ao príncipe Andrew em troca de dinheiro. No vídeo, Ferguson aparece sentada em frente a $40 mil americanos em dinheiro vivo e negocia um pagamento futuro de $500 mil americanos. Ela diz claramente: $500 mil americanos, quando você puder me dar, abre portas. Ferguson aceitou o depósito em dinheiro naquele mesmo dia. Mais tarde, ela contou a Oprah Winfrey que os 40 mil iniciais eram destinados a uma amiga que precisava urgentemente de dinheiro e que a quantia maior foi algo que ela fez por impulso sem pensar muito. Ela disse que era uma mulher enorme, ingênua, idiota e estúpida que caiu direto numa armadilha. O gabinete de Andrews imediatamente se distanciou, afirmando que o príncipe não tinha conhecimento do encontro. O palácio ficou furioso. O escândalo destruiu o pouco respeito que Ferguson ainda tinha nos círculos da realeza. Ela já estava no limite, mas o vídeo do Cash for Access a deixou ainda mais vulnerável. Mais tarde, ela processou os jornais do grupo de notícias, alegando que a armadilha lhe custou $40 milhões americanos em prejuízos, incluindo possíveis contratos para livros, televisão e entretenimento. O processo judicial explicou como ela perdeu dinheiro com contratos de livros, desenhos animados e parcerias comerciais que desapareceram após a divulgação do vídeo. Não está claro se esses contratos teriam acontecido sem o escândalo, mas ficou evidente que sua reputação foi gravemente prejudicada. Ela classificou o ocorrido como uma grave falha de julgamento e pediu desculpas publicamente. Mas o que a maioria das pessoas não viu por trás das manchetes foi o quão desesperadora sua situação financeira realmente havia se tornado naquele momento. Ela estava afundando em dívidas, afastada da família real e sem opções. E a pessoa a quem ela recorreu em seguida em busca de ajuda acabou arrastando tanto ela quanto Andrew para o maior escândalo que a monarquia britânica enfrentou em décadas. Sarah Ferguson teve seu primeiro contato com Jeffrey Epstein por meio de seu ex-marido, o príncipe Andrew, no final da década de 90, quando enfrentava dificuldades financeiras em 2011. Foi revelado que Epstein havia pago 15 mil libras para ajudar Ferguson com suas dívidas, um pagamento intermediado por Andrew. Esse pagamento ocorreu depois que Epstein já estava preso por crimes envolvendo uma menor, tornando a ligação financeira extremamente preocupante para todos. Durante muitos anos, Ferguson tentou se distanciar de Epstein, mas, em janeiro de 2026, a divulgação de um grande volume de documentos dos arquivos de Epstein revelou trocas de e-mails que contavam uma história bem diferente. Em mensagens datadas de 2009, quando Epstein estava em prisão domiciliar, Ferguson se dirigia a ele como "meu querido, espetacular e especial amigo Jeffrey", chamava-o de "amigo supremo" e pedia seus conselhos de negócios para diversos projetos. Em um e-mail particularmente desesperado de 2010, ela teria se oferecido para trabalhar como sua assistente doméstica, escrevendo que era a mais capaz e que precisava desesperadamente do dinheiro. Os e-mails de Ferguson mostraram que ela envolveu suas filhas com Epstein, organizando um almoço com Beatrix e Eugenie na casa dele em Miami, em 2009. Um dos e-mails continha um comentário grosseiro sobre a princesa Eugenie, que recebeu muitas críticas quando se tornou público.
A divulgação dos arquivos de Epstein teve sérias consequências. Muitas instituições de caridade encerraram seus laços com Ferguson, incluindo o Teenage Cancer Trust, que ela apoiava há 35 anos. A instituição de caridade dela, Sarah's Trust, anunciou o encerramento das atividades. 6 empresas que ela administrava começaram a fechar. Ela foi retirada do programa Loose Women, da ITV, como convidada. E, nesta manhã, o representante de Ferguson afirmou que ela parou de falar com Epstein assim que soube das graves acusações contra ele. Mas os e-mails pareciam provar que isso não era verdade. Esses novos detalhes tornaram um momento difícil ainda pior para Ferguson e Andrew, e as coisas só piorariam nos meses seguintes, perdendo tudo no Royal Lodge. Por quase 2 décadas, Sarah Ferguson e o príncipe Andrew mantiveram um dos arranjos de moradia mais incomuns da história da realeza moderna. Apesar do divórcio em 1996, o casal continuou morando junto no Royal Lodge, no Windsor Great Park, uma mansão de 30 cômodos que havia sido residência da rainha-mãe. Ferguson se mudou para lá por volta de 2008 e o arranjo continuou por anos, com ambos insistindo que era uma decisão familiar prática para o bem de suas filhas e netos. A princesa Eugenie certa vez descreveu seus pais como o melhor casal divorciado que conhecia, mas o escândalo Epstein mudou tudo. Em outubro de 2025, sob crescente pressão, Andrew renunciou ao título de Duque de York e a todas as honrarias associadas. O rei Charles iniciou um processo formal para destituí-lo também de seu título de príncipe. Ferguson perdeu seu título de Duquesa de York na mesma época, título que ostentava desde o dia de seu casamento em 1986. Ambos removeram os títulos de suas contas nas redes sociais e de suas aparições públicas. Então veio o despejo. No início de 2026, Andrew foi transferido da Royal Lodge para Marsh Farm, uma propriedade mais modesta na propriedade de Sandringham, em Norfolk, longe do centro da vida da realeza. Ferguson ficou sem um lar. Notícias indicavam que ela havia vendido uma casa em Londres que comprara em 2022, e sua situação atual de moradia tornou-se oficialmente desconhecida. Diversos relatos sugeriam que ela estava se escondendo nos Emirados Árabes Unidos, enquanto outros especulavam que ela poderia se mudar para a casa de sua filha mais velha, a princesa Beatrice, em Cotswolds. Após 30 anos vivendo em residências reais e arredores, Ferguson se viu praticamente sem teto aos 66 anos. A mulher que um dia fora recebida no Palácio de Buckingham como uma princesa, agora buscava um lugar para morar, sem título, sem lar e com a reputação em frangalhos. Mas essa não era a primeira vez que a vida a derrubava, e a maneira como ela havia lidado com a adversidade no passado sugeria que ela não ficaria no chão por muito tempo, lutando sozinha contra o câncer sob os holofotes. Em junho de 2023, Sarah Ferguson foi diagnosticada com câncer de mama após uma mamografia de rotina que ela quase havia deixado de fazer. Sua irmã, Jane, a convenceu a ir no último minuto, e o exame revelou um câncer em estágio inicial completamente assintomático. Ferguson nunca havia encontrado um nódulo e não se sentia mal. Ela passou por uma mastectomia e iniciou o difícil processo de recuperação, compartilhando sua experiência publicamente para encorajar outras mulheres a não deixarem de fazer seus exames preventivos. No final de 2023, ela estava otimista o suficiente para anunciar nas redes sociais que havia vencido o câncer. Mas, em janeiro de 2024, durante uma cirurgia reconstrutiva após a mastectomia, seu dermatologista pediu a remoção e análise de várias pintas. Uma delas apresentou resultado positivo para melanoma maligno, a forma mais agressiva de câncer de pele. Ferguson tinha 64 anos e enfrentava seu segundo diagnóstico de câncer em menos de um ano. Ela descreveu a notícia como um choque e disse que o diagnóstico duplo foi como uma sentença de morte e uma bomba explodindo em sua vida. Uma cirurgia posterior confirmou que o melanoma não havia se espalhado para os gânglios linfáticos ou para o tecido circundante, o que foi um grande alívio, mas o impacto emocional foi enorme. Ela atribuiu sua força durante a recuperação às filhas e à sua fé, e tornou-se uma defensora ativa da conscientização sobre o câncer, lançando uma campanha chamada Não Pule Seu Exame Preventivo no programa Loose Women. Em outubro de 2024, tornou-se patrona da Prevent Breast Cancer, a única instituição de caridade do Reino Unido focada especificamente na previsão e prevenção da doença.
A luta contra o câncer aconteceu em um momento em que Ferguson já enfrentava as consequências do caso Epstein, dificuldades financeiras e um sentimento crescente de isolamento em relação à família real. Ela se deparou com alguns dos maiores desafios de saúde de sua vida, enquanto sua imagem pública se deteriorava. Apesar de tudo isso, ela continuou a falar abertamente sobre sua situação, incentivou outras pessoas a fazerem exames de saúde e fez questão de estar presente em público. Essa força e determinação sempre fizeram parte de sua vida, mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Se há um fio condutor que percorre toda a história de Sarah Ferguson, é o papel que a imprensa sensacionalista britânica desempenhou em moldar, destruir e lucrar com a sua vida. Desde o momento em que entrou para a família real, os meios de comunicação a trataram tanto como fonte de entretenimento quanto como alvo de crueldade. Ela foi comparada incessantemente à princesa Diana, e as comparações nunca lhe foram favoráveis. Diana era a princesa dos contos de fadas. Fergie era o alvo das piadas. O assédio moral por causa do seu peso era implacável. Durante sua primeira gravidez, quando ganhou peso, os tabloides a apelidaram de Duquesa de Porco e a transformaram em uma seção fixa. Suas escolhas de moda eram ridicularizadas. Seu comportamento era minuciosamente analisado em busca de qualquer desvio do protocolo real. Quando viajou para a Austrália logo após o nascimento da princesa Beatriz, deixando o bebê em casa, a imprensa a atacou por ser uma mãe ruim. Quando ficava em casa, era invisível. Não havia versão de Sarah Ferguson que os tabloides deixassem em paz. Após o vazamento das fotos em 1992, as zombarias nunca cessaram. Ela deixou de ser apenas alguém sobre quem as pessoas falavam e se tornou um símbolo de problemas e drama. Cada dificuldade financeira que enfrentava estampava as manchetes dos jornais. Sempre que aparecia em público, era alvo de chacotas. Mesmo quando tentava melhorar de vida com o programa Vigilantes do Peso, escrevendo livros infantis e realizando trabalhos de caridade, as pessoas continuavam a apontar seus erros do passado. A imprensa não lhe dava nenhuma chance de recuperar a respeitabilidade, pois sua humilhação era lucrativa demais. A própria Ferguson reconheceu o dano que isso causou à sua saúde mental. Ela disse a uma plateia em 2016 que Beatriz e Dugenay foram o motivo de sua saída, afirmando que foi por causa de suas duas filhas que ela decidiu que era importante continuar. Os tabloides a criaram para depois derrubá-la e fizeram isso repetidamente por 30 anos. Mas Ferguson nunca lhes deu o final que pareciam desejar. O que Sarah Ferguson finalmente disse. Nos últimos anos, Sarah Ferguson começou a falar de forma mais aberta e honesta do que nunca. Após muitos anos dando apenas declarações parciais, sendo cautelosa em entrevistas e fazendo pronunciamentos públicos controlados, ela agora compartilha seus pensamentos de uma maneira que parece muito diferente. Em entrevistas para grandes jornais como o The Times, o The Sunday Times e o The Telegraph, ela falou sobre as dificuldades de sua infância, a dor do abandono da mãe, seu casamento fracassado e os efeitos negativos de estar sob os holofotes por tanto tempo. Esse nível de honestidade surpreendeu muitas pessoas que acompanham sua história há anos. Sarah compartilhou como a partida de sua mãe, quando ela tinha apenas 12 anos, deixou profundas cicatrizes emocionais que ainda a afetam hoje. Ela explicou que seus pais usavam uma linguagem rígida e métodos disciplinares que muitos considerariam inaceitáveis no mundo atual. Sarah também confessou que frequentemente buscava conforto na comida durante momentos difíceis. Os sentimentos de insegurança que começaram em sua infância continuaram a acompanhá-la em seu casamento, durante o divórcio e em todos os eventos públicos que frequentou desde então. Ela tem sido muito sincera sobre essas experiências, revelando como elas moldaram sua vida e sua visão de si mesma. Ela disse a um entrevistador que entra em qualquer lugar acreditando ser feia e inadequada, e que 3 décadas ouvindo essas coisas da imprensa apenas reforçaram o que ela já acreditava sobre si mesma. Ela também tem sido sincera sobre a própria família real. Embora sempre tenha falado com carinho da falecida Rainha Elizabeth, chamando-a de mais mãe do que sua própria, ela deixou claro que a instituição da monarquia não foi concebida para apoiar alguém como ela. Ela não nasceu na realeza e nunca foi totalmente aceita por ela. Quando os escândalos vieram à tona, a instituição se protegeu, expulsando-a. Ela afirmou que o sistema a destruiu de maneiras que a maioria das pessoas jamais compreenderá completamente.
e que o preço de ser uma pessoa de fora da realeza foi muito maior do que qualquer privilégio que o título lhe conferisse. No final de 2025 e início de 2026, enquanto os arquivos de Epstein atraíam um escrutínio público renovado, e seu título, residência e funções públicas restantes eram gradualmente retirados, surgiram relatos de que Ferguson estava considerando escrever um livro de memórias revelador. Fontes próximas a ela disseram ao Daily Express que ela possuía diários e evidências de traições, escândalos e acobertamentos, e que não tinha mais nada a perder. Se esse livro de memórias será escrito ou não, ainda não se sabe, mas o simples fato de estar sendo discutido já diz muito sobre a situação atual de Sarah Ferguson, aos 66 anos, sem título, sem residência e com a reputação reduzida a escombros. E, no entanto, ela ainda está aqui. Ela sobreviveu a uma infância marcada pelo abandono. Sobreviveu a um casamento que a deixou isolada dentro da família mais vigiada do planeta. Sobreviveu à humilhação pública em uma escala que teria destruído completamente a maioria das pessoas. Sobreviveu a 2 diagnósticos de câncer em um único ano. Sobreviveu à ruína financeira, a escândalos sucessivos e ao desmantelamento sistemático de tudo o que construiu ao longo de 4 décadas. Quer você a admire ou a critique, uma coisa é certa sobre Sarah Ferguson. Ela desistiu depois de tudo o que aconteceu. Você acha que Sarah Ferguson foi tratada com justiça pela família real e pela mídia, ou foi uma mulher fadada ao fracasso desde o início? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.